YK569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até 19 horas. Tem bola rolando, 19 horas tem a Voz do Brasil. Você participa pelo WhatsApp 971021493. No Fala Galera de hoje. Caso Leonaldi e Elvis fiquem à disposição para o duelo contra o São Bento, você utilizaria os dois ou manteria a base da equipe que atuou nas 3 últimas rodadas? Pergunta difícil, hein? Difícil. As 3 últimas rodadas têm sido o grande diferencial do time da Ponte. 3 vitórias consecutivas. 1-0 diante do Ituano, 1-0 diante do Novo Horizontino e 1-0 diante do Avaí. Dos 3 jogos, 2 fora de casa. Então a pergunta é uma pergunta dura, mas queremos ouvir a sua opinião. E para os bugrinos, qual a melhor atuação do Guarani desde que Humberto Louser assumiu a equipe? Ele vem com 2 vitórias, aliás, 3 vitórias em casa. E a única derrota foi fora de casa. Então, qual é a melhor atuação do Guarani desde que Humberto Louser assumiu a equipe? 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar conosco. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso cliente, para o nosso ouvinte, que nos dá o prazer da audiência todos os dias aqui no nosso Esporte em Debate. Vamos às pautas do programa, só pergunta difícil, hein? Não é fácil não, a produção está nos apertando hoje aqui. Caso Leonaldi e Elvis fiquem à disposição para o jogo contra o Tombense, você utilizaria os dois ou manteria a base da equipe das últimas 3 rodadas? Olha, eu não mexeria no meio campo da Ponte, não. Eu acho que o Ramon Carvalho, o Amaral e também o Matheus Jesus estão dando conta do recado. Então, precisa pensar um pouco mais, porque tem relação direta, jogo em casa, o adversário, a Ponte está sem bola parada, mas mesmo assim, eu tenho que responder aqui, né, na bucha. Então, eu manteria a mesma formação do meio-campo da Ponte e não mexeria, não.
Qual a melhor atuação do Guarani desde que Humberto Louser assumiu a equipe? Cara, agora você me apertou. Vou ter que recorrer à cola. Mas vamos à cola. A cola está aqui na mão. Não tem problema não. Vamos lá. Eu acho que contra o Mirassol. O jogo que foi dia 28 de junho. Vitória do Guarani 2-1. E por que foi essa vitória? Porque foi o jogo mais difícil que o Guarani teve. Jogou contra uma equipe muito forte. Foi um jogo pesado. Então, para mim, a vitória contra o Mirassol foi a melhor atuação do Guarani nas mãos do técnico Louser Batista. Mande para cá a sua opinião, 971021493. Queremos muito ouvi-lo, mensagem de áudio 40, 50 segundinhos e mensagens de texto curto, para dar tempo aqui do maior número de participantes no programa de hoje, 971021493. Vamos às pautas do programa de hoje, que nós estaremos debatendo. Da Ponte Preta, Matheus Silva, em entrevista, comenta sobre o alto número de cartões amarelos. Ainda explica a mudança de comportamento da equipe. Com desfalques e possíveis retornos, a Ponte segue na preparação para o duelo contra o Tombense, sábado, 17 horas, no Majestoso. Amaral e Fábio Sanches, suspensos, desfalcam a Macaca. Leonaldo e Elvis, em processo de transição, podem ficar à disposição. Advogado de defesa da Ponte desqualifica denúncia de agressão e livra Fábio Sanches de punição. Ponte tem segunda melhor campanha da Série B após a data FIFA. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Jogos em casa são apostas para igualar melhor sequência de vitórias na Série B da Ponte Preta. Vamos às pautas do Guarani. Ian Henrique, garotinho, 17 anos, em entrevista, fala sobre sua estreia no profissional. E também comenta, detalha sua trajetória no Guarani. Vale a pena você acompanhar sobre a trajetória do jogador, que saltou do Sub-17 para o Sub-20, 4 jogos do Sub-20, e já pintou no profissional do Guarani como titular. Bugre faz amanhã o último treino antes do duelo contra o Criciúma, quinta-feira, 20 horas, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Hugo, lateral esquerdo do Goiás, entra no radar, mas Bugre enfrenta concorrência do Ceará. Guarani monta categorias de base no futebol feminino. Destaque do portal Carlos Batista. Bruno Mendes completa 90 jogos e está a um gol de entrar no top 3 de artilheiros do século. E teremos também notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Notícia 1. Vasco acerta a contratação do técnico argentino Ramon Dias. O último trabalho do treinador foi no Al Hilal da Arábia Saudita. Notícia 2. Brasiliense vence Interporto do Tocantins por 10-0. Supera o Corinthians e assume marca de maior goleada de todas as divisões do Brasileiro. Notícia 3. De acordo com o jornal italiano, a Juventus está disposta a vender o meia Pogba por apenas, entre aspas, 10 milhões de euros. O rápido intervalo e voltamos já já, 17h10. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17 horas e 13 minutos em Campinas, Esporte em Debate. Algumas mensagens de texto já. Mensagens de áudio. Carlos, a Ponte não tem dinheiro, mas está gastando com esse time da Copa Paulista, dinheiro que não temos para nada. Diz aqui Carmen. Abraço para você, Carmen. Muito obrigado pela sua participação. São Bento. Próximo jogo da Ponte é contra o Tombense. Sim, contra o Tombense. Acho que não saiu direito a pronúncia, né? Aí você entendeu São Bento, mas é Tombense, sim. Aliás, Ponte Tombense estará na tela da Band, ao vivo, de graça para você. 5 da tarde, Ponte Preta e Tombense, estádio Moisés Lucarelli. E não São Bento, Tombense, tá bom? Hoje é dia de São Bento, então pode ser que a pronúncia, né? O santo interferiu na pronúncia. E aí saiu São Bento. Batista, boa tarde. Infelizmente está comprovado que precisamos de um meia de ligação. O Isaac não é esse meia de ligação. Aí ficamos torcendo para uma bola espirrada para acontecer um lance de gol. E é muito pouco. Alô, Marconato. Quem fala é o Zé Carlos, Jardim das Bandeiras. Meu xará, né? Meu nome também é Zé Carlos. Meu nome é José Carlos Batista. A minha família me chama de Zé Carlos. A família da minha esposa me chama de Carlinhos. E o meu nome de guerra ficou Carlos Batista. Depois ninguém mais fala o Carlos. Aliás, a Carmen falou aqui Carlos. Mas a imensa maioria
fala Batista. É Batista e ficou só Batista, né? Todo mundo fala Batista. Mas o ouvinte aqui é meu xará, tá bom? Amigos, o remendo do time da Copa Paulista, quem foi o incompetente que montou essa porcaria de time? Coloca time de juniores, faz campanha melhor. Santino Martins. A Ponte fez 2 jogos na Copa Paulista e perdeu os 2. 1-0 diante do 15 Piracicaba, lá em Piracicaba, e depois, no sábado, jogou aqui em Campinas. Aliás, domingo, jogou no Majestoso e perdeu para o Oeste, placar de 1-0. E agora vai jogar sábado, 3 da tarde, lá em Bragança Paulista, contra a equipe do Red Bull. Então, tá devendo, né? Principalmente pelo objetivo da Macaca, que não é outro senão ganhar o campeonato. E aí garantir uma vaga para a Copa do Brasil. Então, se o único objetivo é ganhar o campeonato para garantir vaga na Copa do Brasil, esses 2 resultados foram muito ruins. Talvez a explicação é que o time foi montado em cima da hora e está enfrentando times que já estavam prontos e treinando há muito tempo. Então, o que a Ponte tem que fazer? Acho que não é tão difícil assim conseguir a classificação. São 2 classificados no grupo e mais 2 melhores terceiros colocados. Então, a Ponte tem aí, né, o campeonato vai ter que azeitar, vai ter que concatenar, sanar as dificuldades e montar o time, o conjunto do time. O time está montado, mas tem que montar o conjunto com o campeonato em andamento. Então é isso que tem que fazer o time da Macaca para conseguir, primeiramente, a classificação. Depois, aí começa a fase de mata-mata. É um outro campeonato que não tem nada a ver com esse que está sendo disputado agora com a fase de grupos. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e pela audiência. E Elvis, fiquem à disposição para o duelo contra o Tombense. Você utilizaria os 2 ou manteria a base da equipe que atuou nas últimas 3 rodadas? Impossível manteria a base, que ela não será mantida. Então, caso o Leonaldi ganhe condição de jogo, vai ficar entre ele e o Felipinho, o substituto do Amaral. Eu acho que o Ramon Carvalho continua e também continua, claro, o Matheus Jesus. O Elvis, se tiver condição de jogo, eu colocaria no banco. Aliás, eu colocaria os 2. Colocaria o Elvis e o Leonaldi, caso ambos estejam em condição de jogar. E entraria com o Felipinho, com o Ramon Carvalho e com também o Matheus Jesus no meio-campo. E indo rapidamente para o lado alviverde da cidade, né? Alviverde. Aliás, você falou São Bento mesmo, viu, Batista? Mas ainda bem que você não falou Tombense e falou São Bento, porque hoje realmente é dia de São Bento, um santo muito importante aí na Igreja Católica. Hoje é dia de São Bento. Então, apenas um lapso aí, né? Uma pequena falha no início do programa, mas acabou que fica aí o registro de que hoje é dia de São Bento, mas o adversário da Ponte é São Tombense. Qual a melhor atuação do Guarani desde que Humberto Louser assumiu a equipe? Já vazando rapidamente aqui para o lado alviverde da cidade. Ora, a melhor atuação, olha como são as coisas. Ele dirigiu o time até agora em 4 jogos. 1 contra o Vitória, 1 contra o Mirassol, ganhou as 2 em casa. Perdeu para o Botafogo 1-0, jogando mal, e ganhou no último sábado, ganhou em casa da equipe do Londrina. Das 4 que o Louser dirigiu até agora, qual a melhor atuação? Indiscutivelmente, até pela própria qualidade,
do adversário, que foi contra o Vitória. E olha que contrassenso. Depois ele trabalhou mais 3 vezes. Ou seja, teve mais tempo de trabalhar nos treinamentos, de observar o elenco, de orientar o elenco, de corrigir as falhas. Mas o futebol é assim mesmo. Ele não é muita ciência. Ele, às vezes, é diferente, ele não tem lógica. E a melhor atuação do time com o Louser foi na estreia, e não na segunda, nem na terceira e nem na quarta. Coisas do futebol. Teria influenciado o quê? A motivação de um novo treinador e o time voou para cima do Vitória? Ou foi só uma coincidência? O debate está aberto. Carlos Batista. Legal, 17h22 em Campinas. Continue mandando para cá suas participações via WhatsApp 971021493. Boa tarde, Batista. O Tigrão hoje está camuflado. A bela camisa dele se confunde com o fundo do cenário. Mas pelo jeito acho que ela só fala italiano. Abraço, Eloir Pianca. Opa! O Tigrão está com essa camisa desde ontem, viu, Eloir? Não, eu estou usando essa camisa para fazer o programa, mas como tá? Ela é um uniforme agora do programa. Como tá incomodando o Eloir, tá bom, Eloir, continue aí no YouTube. Aliás, quem não tá no YouTube, acesse aí o YouTube da Rádio Bandeirantes, deixe seu like. Olha, eu vou trocar a camisa em sua homenagem, Eloir. Aliás, já tô trocando no ar aqui, ó. Não faça isso. Aqui, não, pelo amor de Deus, para com isso. Não tira a camisa. Vontade, Batista. Olha não aí. Tira. Olha aí o tamanho do tórax. E você tá sendo injusto com o Eloir Pianca, que elogiou, falou bela camisa. Não, eu sei que ele elogiou. Mas ele disse que tá muito monocromático, tá muito igual com o cenário que eu tenho atrás, com o papel de parede de trás. E como eu tô usando essa camisa aqui só na programação esportiva, eu vou fazer o seguinte, até vou pedir depois a opinião do Eloir Pianca, que vai continuar vendo. Aliás, nesse momento, eu já estou sem camisa. Sem camisa. Já tirei tudo, Tira ele do ar, você tá louco, ninguém merece. Já estou sem camisa. Louco, que isso? Na próxima entrada minha, coisa horrorosa. Na próxima, olha aqui o tamanho do tórax, olha aí. Na próxima eu já vou estar com um outro figurino e eu queria ouvir a opinião do Pianca, o Lair Pianca. Ele vai dizer, estava melhor com a primeira, estava melhor sem nada ou ficou melhor com o segundo figurino. Um abraço, Tigrão! Beijo, Tigrão! Calma, meninas, que eu estou seminu. Por favor, não me excitem demais. Batista. Olha, me falaram que o Tigrão fazia o programa só de cueca, né? Porque aparece só do meu corpo pra cima. E eu sempre fiquei com medo, né? De que ele se levantasse no momento que ele estava falando. Agora, sem camisa, o negócio realmente é o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Você sabe o que é legal, Batista? Que ele nos surpreende a cada dia. É uma surpresinha por dia. Vale a pena pelo conteúdo, pelo dinamismo, pelos comentários, não é? Pelo tamanho do programa, pelo conteúdo, como eu disse, mas é uma surpresa por dia. Batista, será que a gente pode te chamar de Batistinha? Cara, você tem. Abraços, Tadeu do Bonfim. Cara, você tem? Cara de Batistinha. Cara de Batistinha? Bom, Batistinha é o meu filho, né? Meu filho é Batistinha. Aí se me chamar de Batistinha, confunde com meu filho. Então... Mas fique à vontade. Pode chamar daquilo que você imaginar aí que tá valendo. Por exemplo, André Aranha tá assistindo o programa e tá dizendo aqui... Eu te chamo de Carlão. Boa! Ele chama de Carlão. O outro aqui quer me chamar de Batistinha. E o André Aranha, grande repórter esportivo,
há algum tempo já não está trabalhando mais na crônica esportiva, né? Trabalhando na TV Câmara. Aliás, encontrei hoje o André Aranha lá na Prefeitura Municipal de Campinas. Fui convidado pelo prefeito Dário Saad. Hoje teve o lançamento da mais nova equipe de vôlei feminino de Campinas. Gostei muito, né, da apresentação. O anúncio oficial da equipe aconteceu nesta terça-feira no Salão Azul da Prefeitura. Além do prefeito Dário Saad, ao qual agradeço o convite, estiveram presentes o secretário de Esportes de Campinas, Fernando Vanin, o gestor da equipe de vôlei de Campinas, Kleber de Oliveira, o secretário de Esportes de Campinas, Guilherme estava lá também, né? E estavam lá também as atletas, além da comissão técnica. Guilherme Fabrini é bugrino da pele até o osso. Queria saber lá do Guarani, como é que vai, como é que não vai. E o André Aranha, que também é bugrino da pele até o osso, me mostrou a foto do Francisco. Francisco, filhinho do André Aranha e da Vivi. Todo uniformizado. Uniformizado. E, aliás, mandou um salve para você, Tigrão. Sim. E agradeceu você por ter falado que o pai dele ajudou a construir o estádio Moisés Lucarelli. O Aranha, o doutor Aranha, o pai do André Aranha, ele carregou tijolos. E o Francisco contraria, né? O Francisco fica ao lado do avô e contraria o pai. Francisco é ponte pretano roxo. E sempre que eu encontro o Aranha com o Francisco, o Francisco canta uma estrofe para mim assim: Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O Aranha fica muito pé da vida, mas o menino gosta. O que vai fazer? O menino é ponte pretano. O doutor Aranha ajudou a construir o Moisés Lucarelli. O neto herdou isso do avô e dentro dessa linha sucessória, numa família democrática, o Aranha é bugrino, um dos maiores bugrinos que eu conheço, o André Aranha. E o Roger Williams, grande narrador esportivo, estreou com um pé quente, hein? A Ponte ganhou do Avaí. Ele está ouvindo o programa e já mandou aqui uma mensagem. Tigrão desnudo! KKKKK! Tá rindo aos litros. Felizmente, o Tigrão já está vestido. Já estou recomposto. Colocou uma belíssima camisa com o logotipo da RB, a Rádio Bandeirantes. Agora sim, hein? Agora você tá uniformizado, Tigrão. Parabéns. Já estou recomposto. Eu sei que não combina muito com o fundo aqui do papel de parede, mas atendendo a pedidos, estamos aqui agora exatamente com o uniforme determinado pela diretoria. E se você quiser, antes de terminar o programa, coloco o uniforme das transmissões para todo o Brasil da TV Bandeirantes, geradas essas transmissões a partir aqui de Campinas. Eu coloco o blazer, coloco também a camisa da Bandeirantes e a calça. Se você quiser, aí eu faria com 3 figurinos diferentes, aliás 4. O primeiro que eu usei, que é o estampadinho, depois o desnudo, agora com a camisa da Rádio Bandeirantes e depois com o uniforme da TV Bandeirantes. Se você quiser, eu coloco aqui. 17h31, Vladimir Catarino. Vamos falar do Guarani. O Bugre joga na quinta-feira. Partida marcada para Criciúma. Criciúma que faz uma grande campanha, vice-líder da competição. E o Guarani joga lá. Partida marcada para as 8 da noite, diz aí Vladimir. Ouvintes do Esporte em Debate, informações agora do Guarani. Bugre que joga na quinta-feira contra o Criciúma fora de casa, tentando manter a boa sequência na competição
agora sob o comando do Humberto Louser, né? Com a chegada do novo treinador, foram 4 partidas disputadas e 3 vitórias conquistadas. Dentro de casa, o Guarani é quase imbatível, agora quer começar também a vencer partidas fora, o que o credencia a brigar pelas posições superiores na tabela de classificação. Para a partida de quinta, o último treino acontece amanhã, quarta-feira, e amanhã mesmo a equipe viaja para Santa Catarina, onde pega o Criciúma na próxima quinta-feira. Terá a volta do Diogo Matheus, lateral que cumpriu suspensão automática e está de volta ao time. Quem sai para o Diogo Matheus entrar é o Ian Henrique, jovem, 17 anos. Ele falou sobre esse momento dele vivido com a camisa do Guarani e sua boa estreia no time profissional, inclusive participando do primeiro gol. Um sentimento muito grande, fico muito feliz de poder estrear em casa, com vitória ainda, não tem coisa melhor. E só tenho a agradecer a tudo e agradecer a cada um da comissão que acreditou no meu potencial e me deu a oportunidade de estar estreando. E ainda mais estar contribuindo com um passe, onde saiu o primeiro gol. Isso a gente já vem treinando há tempos. Ian Henrique Rodrigues da Silva nasceu no dia 4 de novembro de 2005, ou seja, tem 17 anos, em novembro fará 18 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Ele falou um pouco sobre como foi a sua chegada, ainda jovem, né, pré-adolescente, saindo da adolescência, aliás, com 14 anos, a sua chegada ao Guarani e a sua caminhada, ainda curta carreira, com a camisa do Bugre. Eu cheguei no início da pandemia, eu fiz uma avaliação, aí passei, aí teve a pandemia, aí não pude treinar, aí eu voltei para o Rio, aí quando terminou a pandemia eu voltei. Aí cheguei no Sub-17, aí não joguei, que era o ano de 04, eu era o mais novo, aí não joguei, não tive oportunidade. Aí no ano de 2005, que é o meu ano, aí tive minha oportunidade, aí as coisas foram fluindo, aí eu subi pro Sub-20, aí fui pra Copinha, aí da Copinha subi profissional. Por fim, Batista, o Ian falou sobre como tem sido a recepção, né, com jogadores mais experientes, no caso todos, né, desse elenco do Bugre, e também sobre o tratamento que ele tem recebido do técnico Humberto Louser. Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram, me apoiaram, sempre me deram conselho, me ajudando dentro e fora de campo. Só tenho a agradecer aos caras por me abraçar, mesmo eu sendo tão jovem. O Humberto sempre apoia, me dá conselhos, sempre alertando que eu posso melhorar, sempre querendo o meu bem, e abraçar os conselhos dele e desfrutar dentro de campo, que vai dar certo. Enquanto o time se prepara para o jogo contra o Criciúma, a diretoria segue em busca de reforços, né? Pode pintar aí como novidade o Hugo, o lateral esquerdo do Goiás. Ele entra no radar, mas o Ceará também está de olho. Então é uma concorrência aí que o Guarani tem com relação ao Hugo. A lateral esquerda é uma posição carente depois da saída do Diego Porfírio. Apenas o Mike tem para aquele setor. Para o jogo contra o Criciúma também existe a dúvida sobre a presença do Regis e do Derek. Seguem como dúvidas no departamento médico e amanhã nós deveremos ter essa resposta se os dois estarão à disposição para a partida da quinta-feira. Convido você também, torcedor bugrino, a acessar o portal Carlos Batista. Lá tem uma matéria sobre o Bruno Mendes. Ele completou 90 jogos e está a apenas um gol de entrar no top 3 de artilheiros do Guarani no século. Matéria imperdível sobre o Bruno Mendes que você encontra no portal Carlos Batista. Nós falamos do Guarani, aqui no Esporte em Debate. Chicken Supreme Seara, feito 100% com um peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente porque é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante, viu? É Seara, tá na cara que é Seara. Você pode consumir a Seara, que é perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos.
Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, na divisa, bem na divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Vamos debater, eu começo com você, CH. Guarani vai enfrentar o Criciúma. Jogo duro, jogo complicado, mas se o Guarani quer algo mais dentro da competição, tem que vencer os times que estão à frente dele. Claro que a campanha que o Guarani vem fazendo em casa é uma campanha muito boa. Conseguiu, em 15 jogos, 13 vitórias e perdeu uma partida e teve um empate. Então, na Série B, a campanha que está fazendo em casa, ok, ele tem 88,8% de aproveitamento. Mas não basta. Para manutenção, para permanência, ok, tudo bem. Dá para permanecer. Agora, para subir, para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, aí tem que vencer os concorrentes. E o Criciúma é um fortíssimo concorrente, hein, CH? Não há dúvida, Batista, você tem toda a razão. Se quiser algo mais, vai ter que vencer jogos fora e principalmente os concorrentes que estão nesse momento acima do Guarani. Essa é a tarefa do campeonato para quem quer um lugar ao sol, né? Lembrando que o Guarani está a 5 pontos do Novo Horizontino, que é o quarto colocado com 30 pontos do G4. Não está distante, mas se conseguir resultados fora de casa ou com performance parecido com o que o Guarani tem tido dentro de casa, fica muito próximo ou dentro do G4, não há dúvida alguma. O campeonato, de maneira surpreendente, faltando 3 rodadas para virar o turno, já tem 4 times acima de 30 pontos. Isso é uma sinalização bem perigosa. O que isso diz para esse amigo aqui? Que se a turma de baixo bobear, essa distância hoje, por exemplo, o Vitória que é de 2 e para o Guarani de 5, daqui a 10 rodadas vai aumentar, daí você não tira mais a diferença. Então a reação ela tem que ser imediata. A reação que eu digo, o Guarani está fazendo uma boa campanha nas mãos do Humberto Louser, mas ele já tem um tempo de 5 rodadas, né? Como comandante, já tem aí mais de um mês e o campeonato exige isso, tá? Se fosse uma outra circunstância, nós teríamos que dar mais tempo para o Humberto trabalhar. Mas o campeonato não espera. E essa derrota que aconteceu dentro de casa, ela tem que ser recuperada. O Guarani tem que remar fora de casa. E os times, esse, por exemplo, adversário de quinta-feira, o Criciúma, que é vice-líder, porque o Vila ganhou ontem e passou 1 ponto, né? Ele tem 33 pontos e está bem arrumado. O Tencati, é o técnico do Criciúma, está fazendo um bom trabalho lá. O Heriberto Rilse, que é o estádio do Criciúma, todo jogo que tem lá lota. Aquilo é uma panela de pressão, é muito difícil jogar lá. Sem torcida ou com meia torcida já é difícil. Com o campo lotado e com a empolgação do torcedor carvoeiro, fica mais difícil ainda. Eu sei que torcida não entra em campo, essa coisa toda, mas o time está muito empolgado. Quem assistiu recentemente o Criciúma sabe o que eu estou falando. E o Guarani não resolveu o seu problema de meio campo. Agora, de uma outra maneira, voltou a apresentar problema contra um time que é o Londrina, que não é o Criciúma, por razões óbvias e pelo futebol apresentado, pela pontuação, pelo nível de trabalho, pelos jogadores. Então, se o Guarani quiser alguma coisa diferente contra o Criciúma, o Humberto Louser, ou ele vai ter que conversar muito, porque treinar não dá muito tempo não. O time já viaja, se treinou uma vez ou 2 períodos, ou no máximo 2 períodos mais meio período, foi muito, depois da última partida. Então, ou ele vai ter que mexer as peças, e se ele quisesse, por exemplo, tirar o Isaac, que foi muito mal no último jogo, ele não vai conseguir, porque o Regis provavelmente não vai ter condição. Porque está com a testa rasgada, talvez até vá para o jogo, mas não acredito de titular. E aquele problema que a gente viu na penúltima partida, que foi a falta dos 2 volantes,
O Guarani não teve os Matheus, teve na última partida e os dois não foram bem. O Bueno um pouquinho melhor, o Barbosa não foi bem. Então o Guarani não vai poder apresentar, Batista, na minha ótica, para ter sucesso contra o Criciúma, os problemas de meio campo que ele teve na partida contra o Londrina. Vamos ver o que o time vai produzir na quinta-feira. Não tenho nenhuma dúvida que, apesar do momento bom do Guarani, o favorito do jogo é o Criciúma, e o Humberto vai ter que resolver esses problemas aí. Problema na zaga de novo, teve uma falha numa bola parada que não pode acontecer. No jogo anterior era o Lucão, agora foi o Valber. E agora o problema de meio campo que ele tem que solucionar. Ou ele troca a peça, ou ele vai ter que achar uma outra maneira de compactar esse meio campo. E quando tiver a posse de bola, o time tem que jogar mais do que tem jogado. O Guarani ganhou do Londrina, mas ele no desempenho não me agradou. Então vamos ver se quinta-feira o time volta a jogar bem e traz um bom resultado. E eu entendo que, por tudo aquilo que eu estou falando aqui, o empate não é jogar para empatar, mas o empate não pode ser desconsiderado, não, apesar de precisar vencer os adversários diretos por G4, mas nesse momento, o Guarani em construção e o Criciúma com trabalho consolidado, o empate não é desprezível, não. E para você, Tigrão, Guarani e Criciúma ou Criciúma e Guarani, já que o jogo será lá no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma. Tigrão. Bom, vamos fazer um recorte aqui dos 4 jogos em que o Humberto Louser dirigiu a equipe. Vamos lá. Estreia. Melhor jogo até agora, como eu acabei de dizer aqui no Fala Galera, contra o Vitória. Depois, jogou mais ou menos. Mas o suficiente para vencer o Mirassol também, um adversário muito bem armado, em casa também. Aí jogou nada, absolutamente nada contra o Botafogo. Perdeu, 1-0. Voltou para casa e empatava o jogo até 49:30. No segundo tempo, 1-1 contra um dos lanternas, que é o Londrina. Das 3 apresentações em casa, a pior de todas. Só que manteve a invencibilidade e os 100% de aproveitamento. O Guarani não perdeu nenhum ponto até agora dentro de casa. Nada. O que ele tem que recuperar é o que ele perdeu fora contra o Botafogo. E em casa, 3 jogos, 3 vitórias. Agora, vamos falar de desempenho e já fechar o comentário. Se ele jogar como jogou contra o Vitória, aquele desempenho, tem chances de ganhar do Criciúma lá em Criciúma. Se jogar o que jogou contra o Mirassol, no máximo empata. Se jogar o que jogou contra o Botafogo em Ribeirão, perde feio. E se jogar o que jogou contra o Londrina sábado passado, perde também. Essa é a história. Tem que resgatar aquele futebol vertical, alegre, veloz, agressivo, organizado, que nós vimos contra o Vitória. A estreia. E vou dar mais uma letra aqui. Acho também, concordo com o CH, que o Regis não terá condições de jogo, porque tomou ponto. Como é que vai cabecear uma bola? Né? É uma temeridade. Abre de novo o corte lá e sangra de novo. E aí aquela cena de novo, melhor não. Então acho que o Regis não vai para o jogo, apesar que tem esse negócio da touquinha de natação aí, pode ter uma proteção legal, não sei. Mas não sendo nesse jogo, não sendo nesse, e sendo num depois desse ou 2, eu acho que chegou a hora do Humberto Louser, que já se mostrou favorável a essa possibilidade, já chegou a hora dele considerar Regis e Isaac como titulares. Principalmente para os jogos fora de casa. Porque o Isaac, ele rende muito mais quando ele faz as 2 funções no mesmo jogo. Às vezes, aberto pela esquerda e às vezes, vindo buscar a bola e coadjuvando na armação, participando junto com o Regis. Muda um pouquinho? Muda, mas é muito sutil. E quem que ele vai tirar? Isso é um problema dele. Mas eu acho que quando o Guarani fica só com o Isaac ou só com o Regis para fazer a transição, o treinador adversário percebe isso e mete uma marcação rigorosa, inclusive com sobra,
acabou a armação do Guarani. Quando ele tem os dois, os caras estão prestando atenção no Isaac e daqui a pouco ele aparece lá do lado esquerdo. E cria uma situação, vindo por dentro e batendo ou dando assistência. Aí os caras, olha lá, o Isaac tá dando trabalho lá. Vamos fechar, ele vem por dentro. É por aí. Agora, quando o Isaac tá sozinho, como foi o caso do último sábado, quando eu falo sozinho é na meia. Que o certo era o Bruninho comparecer ali também e dividir com ele essa função. Auxiliá-lo na transição ofensiva. Fazer aquilo que faz o Isaac quando o Regis está no time. Mas o Bruninho não fez isso. O que aconteceu com o Guarani no sábado? Sobretudo no primeiro tempo. Mike, Isaac e Bruninho. Um tomando espaço do outro. Um trombando com o outro do lado esquerdo. E não aconteceu absolutamente nada. O gol saiu pelo lado direito. E o segundo gol também saiu pelo lado direito. Cruzamento. Houve a devolução da bola, o Regis foi dividir e saiu o pênalti. E no primeiro gol, belíssima metida de bola do Ian Henrique, belíssimo cruzamento do Bruno José, tudo pela direita. Na esquerda não aconteceu nada. E no meio estava vazio. Estava com os dois volantes e os dois volantes não estavam bem no jogo. Então, finalizando, chegou a hora. E eu acho que não é nesse jogo, porque o Regis ainda não vai ter, provavelmente, a condição de jogar. Mas chegou a hora de testar essa formação com os dois meias, um caindo, às vezes, aliás, não é só o Isaac. Pode cair o Isaac num determinado momento, em outro cai o Regis. Para não ficar muito previsível, para não ficar muito pragmático. Olha lá, o meia é aquele cara ali, cola nele, acabou o time, porque os volantes tocam de lado. O Matheus Bueno tenta, às vezes, um passe mais longo, uma infiltração, mas não é a dele. Não sei se eu fui claro, mas chegou a hora. Por quê? Se o Guarani fez com o Louser 9 pontos em 12 disputados, também é verdade que bom desempenho, eu, pessoalmente, só vi no jogo contra o Vitória. Batista. São 17 horas e 49 minutos em Campinas. Criciúma que não terá. Teve um jogador expulso e, portanto, não vai poder atuar, né? Deixa eu ver quem é que foi expulso aqui. O Criciúma jogou com 1 a menos contra a equipe do ABC. Venceu a partida, placar de 1-0. Gol de pênalti. Grande parte do jogo com 1 a menos. Daqui a pouco eu vejo aqui quem é que tomou o cartão vermelho do lado do time do Criciúma. E jogou com 1 a menos, o Alisson Maia. O Alisson Maia tomou cartão vermelho, portanto não vai jogar. Desfalque o Alisson Maia no time do Criciúma, zagueiro, está fora do jogo. São 17 horas e 50 minutos, um rápido intervalo e voltamos já já com Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br.
Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, terça-feira, é dia de futebol. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, no encerramento da 16ª rodada, o Vila Nova ganhou do Vitória por 1-0 e, com isso, voltou à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que a 17ª rodada será aberta na próxima quinta-feira, 8 da noite, em Criciúma. Tem Criciúma e Guarani. A Ponte Preta joga no sábado em casa, às 17 horas, diante do Tombense. Hoje é dia de Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana no play-off. Serão 2 jogos. Quem passar destes respectivos duelos, os times estarão classificados às oitavas de final. Às 7 da noite no Chile tem Colo-Colo e América Mineiro. 9 da noite em Guayaquil, no Equador, tem Barcelona e Estudiantes. No mesmo horário, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Universitário do Peru. Copa do Brasil, amanhã definição dos semifinalistas. 7 da noite, Grêmio e Bahia. Amanhã também, Atlético Paranaense e Flamengo jogam às 9h30 da noite. Lembrando que Palmeiras e São Paulo jogam na quinta-feira às 20 horas no Allianz Parque. E o Corinthians encara o América Mineiro jogando sábado na sua casa na Neoquímica Arena. A definição dos semifinalistas da Copa do Brasil. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 17h55. Mensagem de áudio. O pessoal tá mandando para cá, deixa eu só repetir aqui os temas de hoje. Caso você queira falar sobre os temas, ou então qualquer outro tema que você queira falar, tá valendo também. Mas os temas de hoje do Fala Galera, caso Leonaldi e Elvis fiquem à disposição, eles já foram liberados, né, pelo departamento médico. Caso estejam à disposição para o jogo diante do Tombense, você utilizaria os dois ou manteria a base da equipe que atuou nas 3 últimas partidas? E para o Bugrino, qual a melhor atuação do Guarani desde que Humberto Louser assumiu a equipe?
971021493, ouvinte no ar. CH, Greg, Tigrão. Batista, como o Felipe Amaral não vai jogar, eu colocava o Leonardo. Colocava ele pra jogar. E o Elvis eu colocava ele também, cara. Porque tá precisando de ganhar jogo. Então o Elvis é bom. Quem sabe ele volta outro cara e anima o time. Eu acho que nessa partida aí eu colocava o Leonardo, que o Felipe Amaral não vai jogar. Alô, obrigado, boa noite pra vocês. Mário de Hortolândia. Eu que sou agradecido pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, muito boa tarde. E o Tigrão, CH, o Greg, e a todos da mesa. Batista, eu tô aqui ouvindo o programa e vocês estão dizendo que o Tigrão cada dia é uma surpresa. Ele é igual um Kinder Ovo? Cada dia é uma surpresa, cada um é uma surpresa, né, Batista? Um abraço, eu sou mineiro aqui, taxista do aeroporto. Bugrino da pele até osso. Um abraço, mineiro, muito obrigado aí pela sua participação. Aliás, hoje me utilizei de um serviço de um taxista, Henrique Silva. Ele tem um ponto de táxi ali na praça. Como chama aquela praça ali próxima da prefeitura? Carlos Gomes. Praça Carlos Gomes. É o ponto dele lá, um cara ouvinte, assíduo da nossa programação. Mostrou no rádio. Mostrou lá no rádio, o rádio dele estava lá registrado 1170 AM e também o FM 85.7. Aí ele falou, olha, comecei a ouvir vocês, adoro, gosto, há 10 anos que ele ouve a Bandeirantes. Muito obrigado. Fez um elogio a toda a equipe. A praça mais próxima da prefeitura é a Praça Tomás Alves. É onde tem ali o monumento ao bicentenário de Campinas. E uma um pouco mais distante, um pouco para cima ali, próximo entre a General Osório e a Rua Conceição, que é aquela praça gigantesca na frente da antiga sede do centro do Clube Concórdia. Ali é que é a Praça Carlos Gomes. Você pegou o táxi na Tomás Alves ou na Carlos Gomes? Peguei na Carlos Gomes. Então você andou um pedacinho a pé. Sim, andei um pedacinho a pé. E aí foi até bom, né? Porque na caminhada, pelo menos uns 10 carro passando e os caras gritando: "Ei, Batista, a origem é ele. Então, às vezes, andar a pé no meio do trânsito tem essa, né? Os caras vêm massageando o ego. Não entra nenhum no bolso, mas eleva a autoestima. E, aliás, é melhor do que na vida dinheiro. Nem tudo é dinheiro, né, ô Tigrão? É melhor do que dinheiro. Quando esse reconhecimento é muito melhor do que dinheiro. Você lembra aquele amigo nosso, né? Tava dirigindo uma Variant azul e a seta não funcionava. E nessa esquina aí, da Praça Carlos Gomes com a General Osório, ele estava descendo a Avenida Anchieta. A General Osório, na época, subia, hoje ela não sobe mais. Ela subia, ia lá para Júlio Mesquita. E a Variant dele estava num estado tão lamentável, e ele, carro colado atrás, ele tem que avisar que ele vai virar, senão o cara bate atrás. E ele pegou e pôs a mão para fora, assim, para dar sinal que ele ia entrar. Pôs a mão espalmada, assim, para fora, à direita, que ele ia subir a General Osório. O cara estava ali esperando na faixa para atravessar, olhou o estado da Variant 1 dele. Quando ele pôs a mão para fora, o cara pôs umas moedas na mão dele. Você vê que dinheiro não é tudo, né? Tigrão, não entendo por que Alan Santos saiu do time. O melhor zagueiro que temos e o melhor na saída de bola. Com Lucão e Valber só tocam de lado. O que acha? Só uma informação antes do Tigrão. Alan Santos está machucado, né? Não tem como o cara jogar machucado. Ele está entregue ao departamento médico, mas
Discorra, disserte sobre o assunto, Tigrão, você foi acionado. Eu gosto dele, eu acho que vinha fazendo uma dupla sólida com o Lucão. Só que teve aquele jogo, eu acho que foi contra o Novo Horizontino, se eu não tiver equivocado aqui, eu sei que foi no interior de São Paulo, que ele foi dar aquele passe de calcanhar, lembra? Foi o último jogo dele, e ali ele se contundiu. Ele foi dar um passe ali de calcanhar na saída de bola, errou, e o Guarani tomou o gol. Aí ele caiu em desgraça momentaneamente com a torcida e, coincidentemente, ele se contundiu e não jogou mais. Mas eu acho ele bom zagueiro. Para padrões que a gente vê aí de zaga da Série B, eu acho que ele é um bom zagueiro e a hora que tiver, lógico, novamente à disposição, ele briga por titularidade aí com os dois. Tanto com o Lucão como com o Valber, porque ele joga, inclusive, ele tem esse lado positivo. Ele se adapta bem dos dois lados. E aí, parceiro? Busca mais agilidade na hora de realizar os seus desbastes e acabamentos? Então se liga nessa dica. Dica de amigo, hein? Vou passar aí para você uma dica de amigo. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos do Brasil com mais de 30 lançamentos. Entre eles, a nova esmerilhadeira Brushless. Brushless WS 2901.9. Ela vem com o inovador motor Brushless. Para maior segurança, um sistema anti-travamento, desligamento por sobrecarga e proteção de religamento. Com design ergonômico e é tudo o conforto que você precisa no seu trabalho, tá bom? Então agora você já sabe. Pensou em performance, conforto e segurança, pensou na esmerilhadeira Brushless da Uesco. Precisa falar mais alguma coisa? Só que é o melhor custo-benefício do mercado. Já está disponível, tá bom? Já está disponível no mercado. Já está disponível nas maiores revendas do Brasil. E aí você pode garantir a sua. Se chegar na revenda que você frequenta e não tem lá os produtos da Uesco, reclame. Pergunte por que não tem lá produto Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Amigos da Band, Newton de São Bernardo do Campo. Ontem eu falei sobre o Fábio Sanches. Eu só queria a opinião aí do comentarista. O Tigrão tá aí, eu não vi se o H também tá. E você, Batista? Se o fato do Fábio Sanches estar levando cartão também não é erro de posicionamento dos volantes da Ponte, que deixam o zagueiro mano a mano, né? Então, igual aconteceu em Florianópolis, de repente a Ponte ganhando de 1-0, já no final do jogo o time inteiro na frente e deixa ele só com o Potker, que é extremamente rápido. Não seria um erro também de tático e de posicionamento do restante do time? Fica para avaliar. Agora, outra coisa desse time alternativo que a Ponte criou aí, isso é uma vergonha, né? Isso, lamento que esteja sendo tocado desse jeito. Eu acho que poderia dar um passo atrás, pegar o sub-20, junta sub-20 com sub-17 e enxerta um ou outro que veio. Eu acho que joga mais, porque aí o sub-20 tem padrão de jogo. É a única forma, porque não vai entrar. O campeonato é muito rápido, é curto. É isso aí, um abraço. Abraço, muito obrigado. E aí, CH, você foi citado, ouvinte, quero ouvi-lo. Então, eu até desenvolvi uma tese hoje na hora do almoço, até porque eu fui perguntado a respeito, na nossa área, a respeito do Fábio Sanches e por que ele está sendo expulso. É um pouco de cada coisa, mas tem um detalhe que ele, como cara experiente, tem que parar e pensar. E eu tenho a impressão que um dos motivos é esse. Ele está marcado pela arbitragem.
como ele fala muito como capitão e às vezes passa do ponto na reclamação, a arbitragem conhece a Série B, os árbitros se conversam. Então ele é o típico capitão que enche o saco do árbitro. Eu não estou dizendo se é com razão ou sem. Então ele precisava mudar a maneira de abordagem com a arbitragem. Eu nem sei o que ele fala, eu não estou falando de ofensa. Eu estou dizendo que ele tem que rever os conceitos, porque ele está, durante toda essa temporada, ele está tomando muito cartão. E ele não é um zagueiro violento. Não é um zagueiro violento. É porque se ele reclama, ele toma cartão. Daí ele precisa fazer uma falta e é expulso. Toma o segundo cartão amarelo e vai embora. Então ele precisa ter a consciência que ele tem que mudar. Não é? Posicionamento também, em alguns jogos, foi dessa maneira mesmo, como o ouvinte colocou de maneira inteligente. Aconteceu também isso. Mas ele precisa dar uma segurada. Ele está passando do ponto. E isso, evidentemente, também passa por um melhor posicionamento, sem dúvida, Batista. São 18 horas e 7 minutos em Campinas. Informações do Guarani. Chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino. Guarani já falamos, né? Já falamos. Agora o Vladimir vai falar da Ponte Preta. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca que vai muito bem no campeonato, né? 3 vitórias seguidas. A equipe volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, no Majestoso, contra o Tombense, em busca de mais uma vitória para subir ainda mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte que deverá ter novidades, né? As voltas de Leonaldi e Elvis. 2 jogadores titulares desta equipe estavam no departamento médico, mas já começaram ontem a fase de transição e devem estar à disposição do técnico Felipe Moreira, que em contrapartida não poderá contar com o Fábio Sanches, zagueiro que foi expulso contra o Avaí, e também com o Amaral, que recebeu o 3º cartão amarelo na partida lá do estádio da Ressacada em Florianópolis. Mas quem concedeu entrevista, Batista, na Ponte Preta foi o zagueiro Matheus Silva. Ele falou sobre esse bom momento defensivo da Ponte, né? Afinal, apenas um gol sofrido nas últimas 4 partidas. Depois da pausa para os jogos da data FIFA, a Ponte sofreu apenas aquele gol contra o Atlético Goianiense. O Matheus Silva fala da importância desse trabalho muito bem feito pelo sistema defensivo da Ponte Preta. Cara, eu acho que é fruto de muito trabalho, no dia a dia, a gente vem trabalhando forte, juntamente com toda a comissão técnica, os jogadores. A gente, no dia a dia, a gente tenta dar o melhor ali, o professor cobra bastante. E graças a Deus a gente está conseguindo levar isso para os jogos. E estamos fazendo bons jogos, só que a gente não pode parar no tempo, a gente tem que sempre continuar a evolução constante, o alto nível cobra isso. Então é seguir crescendo, é seguir trabalhando forte, porque os jogos, as dificuldades vão aumentando, então você tem que estar sempre preparado. Se vai muito bem defensivamente, né? Até porque tem tomado pouquíssimos gols no campeonato, a Ponte Preta tem um grande problema de indisciplina, né? Muitos cartões amarelos e também cartões vermelhos que tem sempre deixado algum jogador suspenso. No caso do próximo sábado, o Amaral e também o Fábio Sanches. O Matheus Silva falou sobre essa preocupação com relação ao grande número de cartões amarelos. Cara, eu acho que a forma que a gente joga é uma equipe muito agressiva, tanto dentro de casa como fora de casa. Lógico que às vezes a gente também excede um pouco na força, mas a gente tem que trabalhar isso, é o mental, é o posicionamento, que às vezes é um detalhe, a gente chega um pouquinho atrasado, mas eu acho que a gente está evoluindo bastante. Então, eu acho que o cartão faz parte do jogo também, o cartão amarelo. Mas claro que a gente tem que evoluir nesse quesito, porque a gente não pode todo jogo perder um jogador por suspensão, cartão amarelo, expulsão. Mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar nesse quesito aí para ficar perfeito. Ainda dentro desse assunto, suspensões, né, Batista? Ontem houve o julgamento do Fábio Sanches por aquela expulsão contra o Sport Recife. Ele tomou amarelo, depois acabou recebendo o vermelho após análise feita pelo VAR. Ele poderia até pegar 12 jogos de suspensão, mas a defesa da Ponte Preta acabou agindo de maneira brilhante, reduziu aí a pena. Ele acabou pegando apenas um jogo que já cumpriu, mas ele vai ficar de fora contra o Tombense exatamente por ter sido expulso contra o Avaí. Então, segundo o Matheus Silva, a Ponte tem que tomar cuidado, né? Segundo ele, tomar cartões faz parte do jogo, mas tem que tomar cuidado
para não continuar tendo tantos jogadores suspensos a cada rodada. Cara, eu acho que a gente tem que se atentar sim, porque é uma competição muito dura, mas a gente sabe que isso não é bom. A gente sabe que isso não é bom, você jogar 3 jogos, você jogar 4 jogos e no 5º jogo você está suspenso, então é muito cartões que a nossa equipe toma, verdade. Mas, como eu falei, a gente tá se atentando a isso no dia a dia para a gente chegar nos jogos e diminuir esse risco aí de cartões. Por fim, Batista, o Matheus Silva falou sobre o bom momento vivido pela Ponte, né? A Ponte tem aí a segunda melhor campanha após data FIFA. Ele fala sobre a importância do trabalho feito naquela paralisação pelo técnico Felipe Moreira, dos reforços do elenco, né? O time está se reforçando aí para a sequência e o que a Ponte pode almejar nesta fase da competição, às vésperas aí do início do segundo turno da Série B. Cara, eu acho que sim, a gente vinha buscando um modelo de jogo, porque até então a gente troca de comando e tudo. O professor Felipe chegou, eu acho que leva um tempo pra gente pegar a metodologia de trabalho dele. E agora a gente pegou, o nosso grupo tá cada vez mais forte, tem jogadores aí que não vinham jogando e que agora estão jogando e estão dando uma resposta muito positiva. Isso faz parte do futebol, eu acho que é com o tempo, é o trabalho. E muito feliz, cara, muito feliz, igual 3 vitórias seguidas numa competição como essa, a gente sabe que não é fácil. E não vamos parar por aqui não, a gente vai trabalhar mais forte porque a gente quer manter essa sequência aí, temos 2 jogos dentro de casa. Espero que a gente possa conquistar uma grande vitória no sábado e assim, na próxima rodada, também dentro de casa, fazer um grande jogo. Espero que a gente continue nessa pegada forte aí, o grupo está muito unido, todo mundo trabalhando duro e vamos forte aí em busca dessas vitórias dentro de casa aí. Palavras, portanto, do zagueiro Matheus Silva, bom destaque desse sistema defensivo da Ponte Preta. Eu convido você, torcedor da Macaca, a visitar o portal Carlos Batista. Lá tem uma matéria muito interessante sobre os jogos em casa que a Ponte vai fazer e poderão fazer a diferença. São apostas para igualar a melhor sequência de vitórias na Série B. A Ponte que tem 4 vitórias consecutivas e agora fará 2 partidas na sequência em casa contra Tombense sábado e contra o Juventude na próxima terça-feira. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 18h13 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte continua participando, mandando para cá suas mensagens. Já tem mais mensagens no ar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação e muito mais sabor às suas receitas. Aroma das Ervas também desenvolveu uma linha de temperos sem sal e com combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse o site aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião, expectativa, jogo contra o Tombense, partida marcada para o majestoso. Sábado, 5 da tarde, com a transmissão ao vivo e de graça na tela da Band. Diz aí, Tigrão. Bom, Batista, é uma grande oportunidade, uma imensa oportunidade para a Ponte conseguir enfileirar aí a 4ª vitória consecutiva e chegar a 24 pontos, que é uma expectativa, é uma pontuação acima do que era a minha expectativa até a 13ª rodada. 13ª rodada, a Ponte estava muito atrás, tinha 13 pontos, chegou a 14ª, ganhou, 15ª, ganhou, 16ª, ganhou, se ganha
agora na 17ª, e faz 24 pontos, fica numa situação muito boa no que tange ao primeiro grande objetivo alcançado, ou visado, objetivado, que é a permanência. E se ganhar esse jogo, ela tem mais 6, sendo que 3 em casa. 3 em casa. Ela joga depois contra o Juventude do Carpini, em Campinas, e fecha o primeiro turno contra o CRB do Daniel Paulista, lá em Maceió. Então, esse jogo ele é emblemático, né? E vamos aqui colocar todos os pingos em todos os is e dizer que o Tombense tem 12 pontos e está na zona de rebaixamento, é o 17º. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Vejam, o Londrina também numa situação dramática com 11, visitou o Guarani no sábado, o Guarani com uma campanha superior à da Ponte e complicou uma barbaridade. Só que o Guarani também ajudou a complicar o jogo. Então cabe à Ponte, e eu fiz só analogia aqui, porque ambos enfrentam equipes envolvidas diretamente com o problema do rebaixamento, cabe à Ponte transformar na prática um jogo teoricamente fácil. Teoricamente fácil. Fazer isso na prática se confirmar. Ou seja, entrar com uma intensidade alta, subir linhas, ser um time agressivo, organizado, ofensivo, não ficar com aquele negócio, não, temos 90 minutos para ganhar o jogo, vamos com calma, o tempo passa muito rápido, não vamos dar o contra-ataque, eu acho que não deve dar o contra-ataque nunca, mas a Ponte terá que se expor, terá que tomar a iniciativa, terá que se impor com a autoridade de quem joga em casa e tem 21 pontos contra um time que tem 12 e está na zona de rebaixamento, onde a Ponte esteve muito próxima, até bem pouco tempo atrás. É isso. Não transformar um jogo teoricamente fácil em jogo difícil, por ineficiência. E aí não tem o Fábio Sanches. Deve jogar o Edson, acredito eu, que ele opte, ele é o Felipe Moreira, que ele opte pelo Edson, junto com o Matheus Silva. Já jogaram juntos em algumas oportunidades e foram bem. Aliás, o problema da Ponte, apesar do excesso de suspensões, apesar do time estar deixando muito a desejar no negócio referente à indisciplina ou disciplina, né? Mas a defesa da Ponte é uma das melhores do campeonato. O time sofre poucos gols. Então eu acho que com o Edson ali, com os volantes atentos, a cozinha está arrumada. Só não sei, e ele deve começar o jogo com o Arthur, mas vejam o que está pedindo de passagem o Mailton. Inclusive a bola que ele jogou na última partida da Ponte agora contra o Avaí no último sábado. Então talvez seria uma alternativa, mas eu não acredito. Ele deve ter o Everton na lateral direita, Kaique França, claro, o Everton, Edson, Matheus Silva e Arthur. Agora, do meio para frente, não tem o Amaral. O Amaral é um jogador importante. Inclusive, fez o gol da vitória lá em Florianópolis, na ressacada. Mas ele pode ter o Leonaldo, o Filipinho por ali. O Leonaldo não está confirmado ainda. E eu, com todo respeito, já a ótima folha de serviços prestados que ele tem vestindo a camisa da Ponte, eu não começaria com o Elvis, para desgastar o jogador no primeiro tempo, para pegar o adversário inteiro, fisicamente, dando voadora, rabo de arraia. Eu não colocaria o Elvis, que certamente não vai estar no melhor da sua forma atlética. Deixaria o Elvis, se ganhar condição, sempre colocando na condicional, deixaria o Elvis no banco. E talvez até o próprio Leonaldo, começando, se ganhar a condição também, começando o jogo com o Felipinho. E daí para frente, tem que botar a molecada para jogar. Tem que botar Thales, tem que botar Paulo Baia e tem que botar Eliel. Eliel, aliás, rende mais nos jogos em casa. Parece que recebe aquele fluido positivo da torcida. Parece que joga com mais confiança nos jogos dentro do estádio Moisés Lucarelli. É isso. E aí, entrar com a consciência de que quem ganhou do Ituano fora, quem ganhou do Avaí fora, quem ganhou entre as duas
uma outra partida dentro de casa, contra o Novo Horizontino, que era um dos líderes da competição. Tem que entrar e dizer, não tem outro caminho, não tem outro jeito de realizar o jogo, senão com a convicção plena da vitória e comprovando na prática um favoritismo que hoje não dá para a gente discutir. Não dá para discutir. E o meio de campo, mas o Elvis, não, deixa o Matheus Jesus na função, um misto de um meia com um terceiro volante, podemos assim dizer, tá dando certo. E vai para cima, vai para decidir, vai para resolver o jogo o mais cedo possível para não virar drama. É o que eu penso, Batista. A Ponte não pode ter timidez. A Ponte não pode ter recaídas de time medroso. Tem que se impor com a autoridade de quem joga em casa. Aí ganha. A Sudeletro tem os melhores produtos em elétrica residencial e industrial, automação industrial e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Os melhores produtos do mercado com preços muito competitivos. Faça um orçamento. E também a Sudeletro trabalha no mercado, já está há mais de 20 anos servindo Campinas e toda a região. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. E trabalha também com toda a linha de motores elétricos. E trabalha com cartão de crédito, sim. Você pode usar o seu cartão de crédito para pagar. Visite a unidade Sudeletro em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 3776-2400. Esse número é o WhatsApp, tá bom? 3776-2400. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa. Macaca em campo, sábado, 5 da tarde, diz a ICH. A minha expectativa é de vitória. Acho que a Ponte está pavimentando sua reação, ainda precisa corrigir algumas coisas, o Felipe sabe disso. Eu repetiria o meio-campo que terminou a última partida, não tiraria o Ramon Carvalho, manteria de primeiro volante o Filipinho e manteria o Matheus Jesus. É assim que eu penso. E na frente eu mudaria o ataque. Eu acho que tem que começar o jogo com o André. Se ele aguentar 40 minutos, começa com ele, porque ele veio para jogar e é um cara tecnicamente superior ao Eliel. O Igor Torres também tem que começar o jogo no lugar do Thales e manter o Paulo Baia. Esse seria meu ataque para a partida. A Ponte tem que se impor também tecnicamente. Além de se impor na maneira de jogar, marcação, intensidade, essa coisa toda. Espero que o Matheus Jesus esteja acordado no jogo. Então é essa Ponte que eu levaria sem nenhum tipo de dúvida para a partida do sábado. Não voltaria com o Elvis. Eu acho que o Elvis ele não precisa mostrar nada para ninguém. A bola parada dele é muito boa, não tem dentro do elenco da Ponte algo parecido, mas ele precisa, enquanto esse meio-campo estiver dando conta do recado, ele precisa recuperar o tempo. O tempo perdido, que foi por contusão, ora por uma preparação física não ideal, mas eu não mexeria na parte cerebral do time. Eu manteria do jeito que está, porque gostei do Ramon Carvalho em todos os momentos que vi. E eu acho que o Filipinho é um jogador que é a bola da vez dos diamantes brutos que a Ponte tem. Eu gosto muito de ver esse menino jogar. Ele ainda oscila, porque é um menino ainda, mas ele tem uma
uma condição técnica que poucos têm para jogar no meio campo. Ele gira dos dois lados, ele tem pernas compridas, chega fácil, e a hora que esse menino amadurecer, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai fazer um tremendo sucesso. Não sei onde vai chegar, porque depende do fora de campo, do extra-campo, da cabeça do rapaz, mas futebol esse menino tem. Então eu manteria esse meio campo e, repito, eu estrearia de começo, já estreou, mas para começar o jogo, os dois recém-contratados, o André e o Igor Torres. E o Paulo Baia não dá para tirar do time. Ele entrou na última partida como titular, foi bem no primeiro tempo, segundo tempo cansou, mas essa condição física ele vai adquirir com a sequência dos jogos. Então, dentro de casa, a Ponte tem que fazer o resultado, tem toda a capacidade do mundo para fazer, e a Ponte é favorita para ganhar o jogo sábado, Batista. São 18 horas e 27 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Um rápido intervalo, e depois do intervalo vamos entrevistar o Lucas Drubski, ao vivo, ele que é o homem forte de futebol do Guarani. Rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp
995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h31 em Campinas, Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes em AM 1170 e FM 85.7 para Campinas e para Ribeirão Preto FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para todos que estão aí no YouTube. Aproveita, dá um like para nós. Estamos com 20 mil inscritos no canal. Valeu, gente, muito obrigado. E você em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos em contato com Lucas Drubski, ele que é o homem forte do futebol do Guarani e vai conversar conosco. Ô Lucas, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes, amigos da Rádio Bandeirantes. Prazer poder trocar algumas palavrinhas com vocês. A gente já acompanhou a sua apresentação, né? Apresentação oficial, entrevista coletiva. Mas é a primeira vez que nós estamos aqui tendo um contato exclusivo. Então, gostaria de desejar a você um ótimo trabalho, que seja uma trajetória de muito sucesso. Guarani é uma vitrine, tem uma projeção nacional. Então, fazer um bom trabalho no Guarani, claro que significa muito. Foi assim com outros profissionais que antecederam a você. Então, sucesso do seu trabalho, viu, Lucas? Obrigado, Carlos, obrigado. A escolha de vir para o Guarani, a escolha que eu falo do Guarani por mim e eu pelo Guarani, né? Foi uma escolha que casou muitas vontades, né, de ambos os lados. Para mim é um privilégio muito grande poder hoje fazer parte de um clube de uma história grande, pesada, de um campeão brasileiro de Série A, e que é um potencial gigantesco para voltar a brilhar nas prateleiras maiores do futebol, né? Que aqui, com toda humildade, a gente vai tentar e trabalhar ao máximo para colocar o Guarani de volta nesse panteão que ele merece estar. Então, antes da gente falar do futebol, começa explicando aí o seu sobrenome. Difícil pra caramba pra falar, cada um fala de um jeito. De qual nacionalidade é o seu sobrenome? É ucraniano, cara. Ucraniano, então radicado na Polônia. Então, mas depois que aprende a falar, não erra mais também não. O difícil é escrever, aí eu dou um desconto, porque é uma vogal para um tanto de consoante junto. Mas depois que aprende a falar, não tem muito erro, não. Meus bisavós, por parte de pai, que são ucranianos, né? Vieram para o Brasil há muitos e muitos anos, mas tantos meus avós, meu pai, obviamente, raízes 100% brasileiras, não sabemos falar ucraniano, não conheço nenhum ucraniano, fica só o sobrenome mesmo. E eu falei corretamente? A pronúncia foi correta ou não? Correta, Drubski. Drubski. Pronuncia o B. Não vai errar mais. Pronuncia o B ou não fala o B? Drubski. Não, fala Drubski. Saúde. Isso. Amém, nós todos. Bem, vamos colocar aqui na roda os comentaristas. Começo com você, Tigrão. A sua pergunta, estamos entrevistando o homem forte do futebol do Guarani, que está trabalhando nesta janela, segunda janela de transferências. Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. Um abraço, viu, Lucas? Obrigado Tigrão por estar nos atendendo. Tigrão é mais fácil do que falar do que Drubski.
É Drubski, Lucas Drubski. Com certeza, mas vou chamar de Valdemir também, fiquei chamado de Tigrão. É isso aí, muito obrigado. Ô Lucas, seja bem-vindo. E é o seguinte, eu, pelo seu sobrenome aí e pelo sotaque, eu já achei que você era ucraniano, mas de Minas, viu? É um ucraniano nascido em Minas, né? Você puxa um pedaço de mineiro aí de Belo Horizonte, daquela região ali, ou eu tô enganado? Tá corretíssimo. Eu sou nascido em Kiev, Minas Gerais. Sensacional, hein? Eu sou nascido em Governador Valadares, que é uma cidade do interior de Minas, mas criado a vida inteira praticamente em Belo Horizonte. Ah, então, o seu sotaque, a sua avaliação para sotaque está corretíssima. É indisfarçável o seu sotaque de mineiro da capital. A gente tem contato com gente do Brasil inteiro aí, e essa sonoridade no ouvido é difícil a gente errar. Mas, saindo das amenidades e entrando na vida dura, ô Lucas, abriu a janela dia 3, a gente tem aqui uma interatividade muito forte com a torcida do Guarani, com os nossos ouvintes em geral, lógico, e toda hora tem alguém perguntando, puxa, mas abriu a janela e o Guarani não vai contratar ninguém? Repasso para você a bucha. Fala pra gente como é que tá essa possibilidade de que o Guarani, dentro agora desse período que é permitido inscrever novos jogadores, do Guarani trazer aí algum jogador de nível, algum jogador que venha efetivamente para brigar, para ser titular com a camisa do Guarani. É isso, o final da sua pergunta é exatamente o que baliza as nossas buscas. Não adianta a gente trazer qualquer jogador para fazer número, né, para contar como mais um no treino e que não vai resolver os nossos problemas. É claro que cada contratação que a gente faz, se amanhã a gente fala que vai trazer o Messi, o Neymar para o Guarani, é uma aposta. Obviamente que esse nível de jogador é uma possibilidade de aposta, uma chance de dar errado, de aposta de dar errado, muito pequena, né? Mas não deixa de ser uma aposta. Então, assim, dentro das nossas convicções do departamento de futebol, em conjunto com a comissão técnica, com toda a direção, é trazer atletas que vão subir o nível dos que aqui estão no nosso elenco, que é um elenco suficiente, né? A gente tem uma avaliação boa do elenco, mas que obviamente pode melhorar, né? Pode melhorar e vamos melhorar. Então, a expectativa é que a gente possa trazer de 4 a 5 jogadores em posições diferentes, óbvio, dentro da nossa avaliação daquilo que a gente acha que tem que reforçar, né? E que eu espero que essa semana ainda a gente consiga anunciar já algumas carinhas novas, né? Às vezes são processos que não dependem só da gente, às vezes jogadores que não estão livres no mercado, que estão vinculados a outros clubes ainda, seja vindo por empréstimo ou definitivo. A gente depende muito do outro clube, de fazer a liberação mais rápido, resolver as situações mais rápido, mas eu tenho uma expectativa aí que essa semana ainda a gente possa conseguir anunciar umas carinhas novas aí. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, sua pergunta ao Lucas Drubski, homem forte de futebol do Guarani. Diz aí, CH. Lucas, boa noite. Que você tenha muita boa sorte. Eu não desejei isso, porque é a primeira vez que a gente está conversando. O desafio é muito grande e a gente sabe disso. Eu tenho uma para entender e uma outra dúvida, né? Eu tenho duas em uma. A primeira, a limitação financeira que o Guarani tem hoje, você sabe, com certeza sabe, o Guarani está numa recuperação judicial e tem que trabalhar dentro, efetivamente, do orçamento. Se essa limitação está atrapalhando nesse momento para que você reforce o time. E na segunda, eu queria que você falasse como é que funciona não a satisfação, mas o organograma para contratar. Você faz reunião com quem? Quem que participa do teu trabalho? Se é o Ricardo Moisés, se é todo o CA. Eu queria entender essa mecânica com a sua chegada. Boa noite. Boa noite, agradeço as palavras, os votos de boa sorte. Com certeza a gente vai precisar bastante, né? Todo o trabalho que a gente começa, toda a torcida
a favor é sempre importantíssima, né? E muito legal essa sua primeira pergunta, porque ela faz muito sentido. Eu não digo que dificulta, mas exige da gente uma criatividade um pouquinho mais acentuada, né? Eu não posso colocar a responsabilidade de trazer ou não jogadores para reforçar atualmente o elenco do Guarani em um panorama financeiro que eu já sei, né, sabia com a minha chegada desde então, de como seria, né? E a gente tem que achar soluções dentro desse panorama financeiro que o clube vive hoje. Uma coisa que eu frisei muito, né, com o CA na minha chegada, é que o maior reforço que a gente poderia contratar, que a gente poderia ter, pelo menos nesse ano, né, falando a curto, médio prazo, né, até o final dessa Série B, seria salários em dia até o final da competição, pelo menos, né, porque eu sei o quanto que isso faz de diferença para a maneira como você termina uma competição. A gente brinca, eu costumo brincar muito, você ter dinheiro no futebol nem sempre te dá a garantia de que você vai ter um projeto de sucesso. Agora, não ter é certeza que não vai ter sucesso. Isso aí não tem dúvida. Então, o maior reforço que a gente vai ter vai ser o cumprimento das nossas obrigações financeiras em dia, em detrimento a fazer loucuras, de gastar um dinheiro que a gente não tem 100% de certeza que vai poder honrar em uma contratação, 2, 3, fora do nosso parâmetro. Então, respondendo a pergunta, eu vou mudar um pouco, não torna difícil, mas exige que a gente seja mais criativo e por isso a gente tem, vamos colocar entre aspas aí, demorado um pouquinho mais para acertar alguns reforços, mas como falei, eu friso, eu acho que essa semana a gente já vai ter algumas novidades bacanas. E a segunda foi, me relembra a segunda pergunta? Sobre o organograma, com quem você faz reunião, para quem você reporta, enfim, eu queria que você comentasse um pouco como funciona dentro do Guarani o seu trabalho. Isso. É um trabalho, isso você fala especificamente de contratação ou coisas do dia a dia normal? Contratação e no dia a dia, por gentileza. Acaba que o contato mais próximo que eu tenho é com o CEO Ricardo Moisés, né, que foi a pessoa que eu tive o primeiro contato, né, desde a minha vinda aqui, mas também muito próximo com o presidente André, né. Então, as questões do dia a dia administrativas, que envolvem a gestão do departamento de futebol em si, eu bato sempre mais com o Ricardo e com o presidente André, né, geralmente com essas duas pessoas. E contratação, a gente tem uma certa autonomia assim, bem bacana em relação à prospecção de nomes. Isso aí a gente usa, óbvio, já uma ajuda do nosso setor de análise de mercado, que é um setor que a gente está inaugurando agora no Guarani, que não existia, e eu fiz questão de bater, tanto com o presidente quanto com o Ricardo, a importância. Oi, alô? Tô ouvindo. Pode falar, Lucas. Deu um barulhinho, deu um apito. Então, assim, na prospecção de nomes, a gente tem usado esse nosso novo setor de análise de mercado e também, obviamente, uma construção junto com a comissão técnica, né, que é importante também o aval deles, né, e a perspectiva de formatação de elenco que vai usar. É óbvio que a gente monta o elenco para o Guarani, a comissão sabe disso, mas é importante essa participação de todos da parte técnica na hora da decisão da vinda ou não de um atleta. E óbvio, na hora de bater o martelo, as questões financeiras, questão de contrato, a gente bate junto ao CEO, Ricardo Moisés, e também ao presidente, para, estando dentro dos parâmetros possíveis de se fazer a contratação, a gente crava a vinda do jogador. Ô Lucas, você falou em criatividade. O futebol ficou muito caro, né? Qualquer jogador aí, mais ou menos, o
cara fala em 250 mil reais. Eu até esses dias brinquei e falei, essa janela de transferências parece aqueles anúncios de carros, os carros caríssimos, né? Então sai lá, carro 30% de desconto. Aí você vai ver o preço do carro, é 800 mil, 700 mil reais. Quer dizer, 30% de desconto pode ser um bom desconto, mas o difícil é arrumar o dinheiro para poder comprar aquele carro importado. Então, janela de transferências para quem tem dinheiro, bastante dinheiro, e são pouquíssimos os clubes que têm essa condição, aí é muito bom. Então, gostaria que você falasse dessa dificuldade. Você tem a responsabilidade de contratação, mas ao mesmo tempo tem uma limitação de orçamento e os preços que estão muito altos de jogadores que efetivamente podem resolver. Você foi super preciso na sua colocação, Carlos, porque, de fato, a escalada de valores para se fazer futebol hoje no Brasil tem sido assustadora, né? E eu não vou falar dos últimos anos, de janela a janela. A cada janela que passa, os valores que têm sido praticados são absurdos. Eu não vou entrar aqui na questão de que vale ou não vale. Eu acho que o valor de cada um está pelo salário. Se tem gente pagando, é porque aquele ali é o valor que vale no momento, né? Mas, de fato, são valores muito altos que, se você não tem a condição de arcar de maneira saudável, ou você se atém aos seus princípios como falei, né, que a gente preza muito no Guarani hoje, de seguir uma política de honrar os compromissos financeiros, ou você começa a dar um all-in, né, como fala no poker, de apostar tudo e vai dar certo, vai cair o dinheiro que a gente está esperando daquele pagamento, vai vir aquele patrocínio sem a certeza, e aí começa a qualquer turbulência de dar errado, atrasar salário, atrasa um mês, atrasa um mês e meio, que infelizmente é comum hoje no futebol, e aí você já começa a ter que gerir um problema dentro do grupo que já não existia, e tendo que exigir resultado também, então começa uma bola de neve. Então, de fato, a gente partindo dessa premissa de que a gente não vai deixar de honrar com os nossos compromissos, e para isso a gente tem que fazer compromissos factíveis, e por conta hoje da condição financeira do Guarani, são compromissos de valores mais modestos. A gente tem que compensar na criatividade, a gente tem que caçar e cavucar o mercado atrás de jogadores que vão agregar qualidade ao elenco. Então, o menos mal, e eu gosto muito, converso isso muito com meu pai, é que o Brasil é um país que não comporta a quantidade de jogadores de qualidade que produz. Então, tem muito jogador de qualidade espalhado, às vezes esperando aquela oportunidade de pisar numa prateleira maior, de pisar numa prateleira melhor, e que estão esperando para ser achados, né? E isso eu tô saindo do lugar comum de trazer aquele jogador que tem uma minutagem boa num clube de Série A há 3, 4 temporadas, que vai me custar mais ou menos esses valores que você falou aí, e é por aí mesmo, né? Então, se a gente não tem condição, a gente tem que conseguir achar qualidade que está escondida, né? Ou então que aparecem boas oportunidades de negócio que acabam aparecendo, né? Até pela camisa do Guarani, pela força que pela cidade onde está sediado, que é uma cidade né? Que é uma cidade espetacular, de uma logística fantástica, como falei, um clube campeão brasileiro. Também não é tão difícil assim trazer jogadores para cá, né? Tem esse peso que vale muito para a gente. É conseguir, como falei, balancear isso aí. E eu acho que a gente vai ter uma perspectiva boa nessa janela. Óbvio que a gente não vai, como falei, né, 4 a 5 jogadores. Essa janela de meio do ano é uma janela para a gente fazer uma pincelada, né, a partir da avaliação que a gente já fez prévia do elenco. Mas eu tenho uma convicção muito forte que todos esses jogadores que chegarem nessa janela, eles vão agregar qualidade ao elenco que a gente tem hoje, e, acima de tudo, importantíssimo, sem ferir
a nossa responsabilidade financeira nesse ano no clube. Lucas Drubski, executivo de futebol do Guarani, o nosso entrevistado de hoje. Vamos lá, Tigrão, mais uma pergunta para o Lucas. Lucas, você chegou há pouco tempo, a bola já estava rolando, o campeonato já estava em andamento, e aí, já sob a sua gestão, houve uma troca de treinador. Evidentemente que faz parte isso, de forma indiscutível, da cultura do futebol brasileiro. Os resultados começam a não surgir, o time começa a não apresentar desempenho e a pressão é muito grande, tanto interna como principalmente externa, por parte dos torcedores e também por parte da imprensa. E eu te pergunto, por aquilo que você viu com a comissão técnica anterior, comparando o desempenho com a comissão técnica atual, que tipo de análise você faz? O que é que mudou efetivamente na prática e de forma concreta na sua avaliação? Eu vou só fazer uma pequena correção. Eu chego ao clube, o Pivete já havia sido comunicado da saída. Então, eu tenho a missão, assim quando eu chego, de contratar a nova comissão técnica, mas eu não participo da saída da comissão anterior. Então, Perfeito. Mas não, tá legal. O que eu posso te... mas você vinha acompanhando o Guarani, como acompanha o futebol como um todo, como um homem do meio. Então, a questão da temporada, da parte temporal da coisa, da cronologia, obrigado pela correção. Eu cometi um equívoco aqui, achei que já tinha sido na sua gestão. Mas tenho certeza que você vinha acompanhando o time, vinha fazendo as suas avaliações e a pergunta é mantida na mesma linha. Isso, com certeza. Eu já tinha assistido, antes de chegar ao Guarani, já havia assistido 4 ou 5 jogos do Guarani. Como você falou, isso é nossa vida, né? Então a gente tem que acompanhar. E eu não posso falar do trabalho interno, né, da comissão técnica anterior, porque de fato eu não estava ali no dia a dia, eu não posso avaliar. Eu posso avaliar os jogos do Guarani e hoje avaliar os jogos com o trabalho da comissão técnica encabeçada pelo Humberto. E te falo que a maneira de jogar, isso como feedback dos atletas, ela tem sido um pouco mais objetiva, né, um pouco menos... a posse pela posse, com um pouco mais de objetividade naquilo que você quer construir na sua fase ofensiva de jogo. E também na questão um pouquinho mais de atitude no momento defensivo, na questão do pós-perda, tem sido as principais diferenças nesses 20, 25 dias de trabalho que eu colhi com os atletas em relação à diferença sobre jogo, né? Como falei, sobre jogo, é o que eu posso falar da comissão técnica antiga, porque eu só vi jogo, não vi o trabalho de dia a dia. E a comissão técnica do Humberto, aí sim eu posso falar também de dia a dia, é uma comissão fantástica. O Humberto é um cara que eu nunca havia trabalhado, mas que logo nos primeiros contatos, né, que a gente chegou a fazer contato com outros treinadores, né, e acabamos optando pelo Humberto, que mesmo sem eu conhecê-lo, eu tive uma convicção muito forte na vinda, tanto eu quanto o Ricardo, porque era um cara que casava muitos conceitos que eu gosto de ver num treinador, né? Um cara que tem a gestão de pessoas muito acentuada no seu dia a dia, não é só um cara que tem um conhecimento técnico específico do jogo em si, mas é um cara que entende a responsabilidade do treinador também como um gestor de pessoas, assim como o executivo, né, de futebol, aqui no Guarani, o superintendente, também tem essa responsabilidade da gestão, né, só que do executivo, obviamente, num patamar um pouco mais geral do departamento de futebol. Então, esse fator me encantou muito no Humberto, e o dia a dia, eu vejo isso sendo comprovado todo dia. E, óbvio, a maneira dele passar o que ele quer do jogo para os jogadores é uma maneira muito clara, é uma maneira muito simples e de muito fácil entendimento para os jogadores, né? Isso traz uma aceitação muito grande deles para
executar aquilo que o treinador pede. De novo, eu não sei como era com a comissão técnica antiga, porque eu não participei. Então, seria muito leviano da minha parte falar que é melhor ou pior. Jamais vou fazer isso. Mas o que eu falo dessa comissão agora é isso. É um trabalho que está no começo, né? Não tem como avaliar 100%. Né? Até aqui a gente tem conseguido os resultados e tem sido bons, né? Até aqui 75% de aproveitamento. Mas é um trabalho de dia a dia que está muito bom por parte de feedback tanto dos atletas, da comissão, enfim, todos nós estamos muito satisfeitos com o trabalho feito pela comissão do Humberto. CH, sua pergunta, mais uma aí para o Lucas. Sobre infraestrutura, que nível de qualidade o Guarani apresenta em academia, parte fisioterápica, a infraestrutura para dar respaldo para o trabalho do Humberto? Você qualificaria como hoje o Guarani, Lucas, por favor? Hoje eu qualifico como satisfatório. Né? Tudo que a gente tem hoje nos dá total condição de entregarmos um trabalho bom. Ponto. Pode melhorar? Com certeza, claro que pode. A nossa academia, aparelhagem toda nova, a questão de aparelhos de auxílio, né, de performance, GPS, os aparelhos da fisioterapia, todos da melhor qualidade. Agora, existem alguns fatores que podem melhorar, a questão de campo, especificamente no CT, né, o gramado do Brinco está um tapete, tá muito bom. O nosso gerente Sérgio do Prado faz um trabalho espetacular nessa gestão de patrimônio lá do clube, mas com certeza pode melhorar, toda estrutura pode melhorar. Se você chegar hoje no Flamengo, tem coisa lá no Ninho do Urubu que pode ser melhorado. Então, a minha missão aqui também é tentar deixar um legado de gestão que vai além de pessoas, né, além do departamento, também fazer uma gestão para o clube em si, né, trazendo, agregando questão não só dessas, como falei, essas práticas de gestão para pessoas, mas também nessa questão estrutural, patrimonial, de trazer melhoras para o clube. Isso aí eu vou tentar ao máximo lutar para que eu saia daqui do Guarani. Não sei se daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, só o nosso paizinho lá de cima vai saber falar, mas entregar um Guarani melhor do que o Guarani que eu cheguei. Então essa aí com certeza é uma das minhas missões que eu vou lutar muito para fazer. Ô Lucas, ainda sobre essa questão do futebol tá muito caro, eu recebi uma informação que a comissão técnica do Guarani tem 31 pessoas, 31 profissionais. Você confirma isso? E por que precisa de tanta gente numa comissão técnica? Eu acho que não chega a esse número, não. Não vou te falar com exatidão profissionais, mas eu acredito que não chega a esse número. E, cara, eu vou te ser muito sincero, de todos os clubes que eu trabalhei até aqui, é a comissão técnica mais enxuta. A partir do momento que começam a existir as especificidades das áreas de ciência que englobam o grande departamento de futebol, para haver uma melhora de uma forma geral no futebol do clube, no departamento de futebol do clube, é preciso trazer pessoas especialistas nas áreas que a gente quer melhorar. Então, existem muitos profissionais hoje agregados a um departamento de futebol de clube, porque existem muitas áreas a se melhorar dentro do futebol. Então, uma área que não existia até 15, 20 anos atrás, que é o departamento de análise de desempenho, hoje já se desmembra em análise de desempenho específica, que é uma análise da sua equipe, do adversário, para análise de mercado, que já é uma análise de prospecção de atletas, de novos negócios. Então, porque hoje não existe mais um futebol moderno, um futebol, como frisei há pouco, criativo, e eu vou frisar aqui especificamente na área de contratação, só com jogadores indicados por empresários, por amigos próximos, por jogadores que passaram na mão do treinador, do executivo, do presidente. Isso não existe.
Ô, Lucas. A gente tem que ter pessoas... Oi? Infelizmente vamos encerrar a nossa entrevista, porque vem aí a Voz do Brasil. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Valeu, um abraço. Grande abraço, vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente, tchau. Sobre a liberação de recursos para os estados investirem em segurança pública. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Nas fronteiras terrestres do Brasil, a Polícia Federal tem atuado no combate ao narcotráfico e feito a apreensão de armas e drogas. Mas isso isoladamente não é suficiente para conter o narcotráfico e o tráfico de seres humanos. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem buscado interlocução com os